Vamos falar sobre um tema complicado, acho que as pessoas evitam de falar sobre isso, o homossexualismo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, se eu falo sobre homossexualismo, vão pensar que eu sou homossexual. Basta você dizer, como eu não sou homossexual, sou heterossexual, e significa que não é por causa disso que eu não posso falar sobre esse assunto. Hoje em dia, a gente tem mais chance de ver informação e muitas vezes a informação que está ocorrendo é falsa, é uma informação sem fundamento, sem conhecimento de causa. E o que a pessoa precisa entender é que não é porque o cara é homossexual que você não pode falar que ele é um mau caráter. E o cara não é mau caráter porque é homossexual. A verdade é que existe o bom caráter em tudo e o mau caráter em tudo. E o cara que pega um caminho neutro, será que existe isso? Acho que não. A gente sempre erra, tem sempre problema. Na verdade, esse amigo homossexual, ele nunca disse, e existe uma pesquisa também quanto a isso, que o verdadeiro homossexual não quer que o filho dele seja. Justamente porque a vida é difícil para todo mundo. Uma pessoa nessa situação é mais um peso para se carregar. O que não se pode permitir é que outros façam isso uma forma de vida para convencer jovens e adolescentes. Aí não. O homossexualismo sempre existiu, tendo respeito ao ambiente, à sociedade que ele vive, entende? E, obviamente, buscando as pessoas que têm essa mesma natureza. Natureza por quê? Porque isso vem da natureza. Isso, por exemplo, o símbolo Yin e Yang, aquele símbolo que é um círculo com a bola e duas gotas girando. Uma gota preta, ela tem uma pontinha branca. A gota branca tem uma pontinha preta. Isso quer dizer que o homem tem um pouquinho de feminino e a mulher tem um pouquinho de masculino. Isso quando o caráter está bem definido. Ou a, a origem, a natureza da pessoa. Isso não é fixo. Existe uma graduação em tudo. Eu lembro do mestre do Faculdade de Tecnologia, que a gente estava fazendo no laboratório de tecnologia e medição, e ele falou assim, olha, e a gente entregava lá os papéis para teste, ele você está dentro dos padrões. Aí ele comentou, mas cada aluno que vem aqui tem sempre uma diferença. Entendeu? Não existe uma coisa exata em nada na natureza. Existem graus da mesma coisa. Alguns mais definidos, outros não, nem tanto. Alguns podem até modificar com o tempo, porque nada é uma coisa pétrida, uma coisa que não se pode. Mas os que têm vamos supor, essa diferença da natureza, não pode se chamar de função, porque o que é normal, o que não é. De médico de louco, todos nós temos um pouco. Mas o que ocorre é que alguns têm mais acentuado. E essas pessoas sofrem mais que a gente, porque eles têm uma diferença de um problema de autoafirmação, de autoidentificação e da própria aceitação dentro da sociedade. Então é por aí que a pessoa tem que ver, tem que entender isso. Mas também não pode deixar de levar em consideração que o mau caráter, antigamente que a gente falava bicha, viado, não sei o quê, esses caras é diferente, que querem arrumar dinheiro com isso, querem aliciar jovem para
para vagabundagem, entendeu? É diferente. E aí você tem que ver que o cara que sofre esse problema homossexual, ele respeitando o ambiente como teve, sempre existiu, ele vai buscar as pessoas que têm essa mesma natureza. É muito diferente. Hoje em dia tem gente querendo utilizar isso como política, tem gente querendo utilizar isso como show de televisão, tem gente querendo utilizar tudo que é forma para lucro pessoal, para levar para um, um caminho, para um descaminho. É outro descaminho. Então, a verdade é que nenhum jovem você pode chegar para ele e dizer que ele vai ser. Naturalmente, ele vai se manifestar. Isso aí, nem um pai nem uma mãe, né? Claro, ele tem um menino, a roupa é azul. Tem uma menina, a roupa é rosa. Natural. Então, a menos também tem a terceira situação, que às vezes ele tem uma natureza já pré-determinada, vamos dizer, sendo a grande maioria é hétero. A grande maioria. Então, podemos dizer que isso é um padrão. Padrão. E aí, caso ocorra devido a uma agressão de infância ou da pré-adolescência, tendo o ambiente que ele vive, mesmo ele tendo essa natureza masculina, ele pode vir a ser alterado psicologicamente, ele pode vir a verdadeira, é uma espécie de perturbação, no caso, né? Ele foi agredido, a mente dele, ele se torna, não consegue entender, não consegue pensar corretamente como deveria, de uma forma saudável. Esse pode ser tratado, esse deve ser encarado. Então, a se perceber essas situações, se perceber essas situações. Porque, na realidade, a vida é assim, tem graus da mesma coisa. A tendência é masculino e a outro extremo é feminino. Mas de um extremo ao outro existem graduações. Porque, como diz a música, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Porque o cara, sendo masculino de verdade, ele pode também achar bonito uma flor. Ele vai chegar e vai pisar em cima da flor, vai chutar porque é homem. Não é bem aí. Natureza das pessoas dota a pessoa de níveis de compreensão, de entendimento. Agora, tem uns que divergem daquele equilíbrio, porque o importante é o equilíbrio. Essa pessoa que sofre nessa situação aí, a palavra é uma questão de tolerância. A gente tem que tolerar, tem que entender essa situação. Não é porque a pessoa é diferente que deve ser tratada como mau caráter, mas também não é porque ela é diferente que ela nunca vai ser um mau caráter. E se você pode falar de mim, se eu posso falar de você, porque sendo verdade ou mentira, a mentira sempre existiu, a verdade também. Você pode falar de qualquer um que seja. É uma questão de livre expressão. Cabe à pessoa ter uma, uma certa bom senso da coisa. Bom senso da coisa. Então, tratando da situação com respeito, entendendo a questão, essa questão que existe em tudo, pode começar a compreender melhor a situação do gay vagabundo, mau caráter, do homossexual que tem mais uma cruz para carregar, do heterossexual, do homem, da mulher, da diferença nesses níveis aí. E dessa forma que a gente tem que viver e compreender. Não é uma questão que eu tenha descoberto agora, isso é uma questão de conhecimento milenar, uma questão de conhecimento milenar, dos grandes mestres que passam essas informações para quem busca, quem tem uma vontade de entender melhor, ao invés de simplesmente ouvir, achar que o cara é isso ou é aquilo,
para poder utilizar, às vezes o cara utiliza só para questões de benefício pessoal, benefício próprio, e você tem que saber diferenciar as coisas, dessa forma que você vê.